Fica bem claro, bem visível, bem nítido, bem cristalino mesmo. E a palavra que vai ser dita agora se destina exclusivamente, presta atenção, exclusivamente àqueles que são meus irmãos e irmãs, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Yahushua, nosso Salvador amado. E os que desejam, sinceramente, junto conosco, aprendermos do nosso Maroé, do nosso mestre, do nosso professor, do nosso verdadeiro rabino. Não é isso? O verdadeiro rabino, ele que nos ensina todas as coisas pelo seu Espírito. Quantas vezes você já leu, já ouviu falar pregações através desse versículo em Filipenses 4,13? Presta atenção. Posso todas as coisas em Yahushua, o Mashiach, aquele que me fortalece. Em outras versões, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você já parou para pensar bem? A importância, a riqueza deste capítulo e versículo, que inclusive já foi falado várias vezes, as 4 cartas que o emissário Shaul escreveu quando preso, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estava preso não porque deu cano em alguém, né? Fez alguma falcatrua, mas porque era perseguido por falar a verdade. Filipenses 4,13 nos traz uma lição de uma importância muito mais profunda do que você imagina. E conforme já foi dito, talvez você já tenha ouvido falar dezenas de vezes a respeito deste capítulo e versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguns dias atrás mesmo, uma determinada pessoa que mora aqui perto de casa, eu citei essa abertura do versículo, tudo posso, ela logo completou, naquele que me fortalece. Então, muitas pessoas conhecem de cor esse texto sagrado, como conhecem também Salmo 23, Salmo 91, né? Vários textos escriturais de cor. Mas eu quero chamar a nossa atenção para as riquezas espirituais contidas neste capítulo e versículo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, em Yahushua, em. Estamos embutidos nele. Crente não vai com Deus, conforme dizem fora, se tornou um adágio, né? Muito popular. Crente vai em o verdadeiro Yahushua, aquele que crê em Yahushua, lavado e remido pelo seu dano, vai em e não com. Né? O crente não vai com, ele vai em. Não é isso? Vamos repetir. O crente verdadeiro não vai com, ele vai em. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta. Se vós permaneceres em mim, olha aí novamente essa preposição que você encontra lá em Al-Huranan e Al-Hanan, né? O Evangelho de João, capítulo 15. Está vendo? Tudo posso naquele que me fortalece, hein? Yahushua, aquele que me fortalece. Se você está se sentindo fraco, debilitado, carente, você não sabe, não pode imaginar que esse sintoma, ou este sintoma, traz-lhe-á benefícios incalculáveis. Diga ao fraco, sou forte. O emissário Shaul regozijava-se mais em suas fraquezas, não como um cotidiano, uma prática, não é? Porque a partir do momento que você se fortalece, você não vai regredir dizendo que está fraco novamente. Mas você precisa pegar a fortaleza para dizer que está forte. Deu para entender? Veja como as escrituras precisam ser interpretadas de maneira submissa ao Espírito da verdade. As pessoas interpretam muito mal os textos escriturais e, para sua própria condenação, ou para o seu próprio fracasso espiritual, ou para uma vida de insucesso, quando não sabe realmente extrair de dentro das Escrituras a riqueza que ela contém. Está escrito aqui também.
né? Lá em Cafos, Pedro, né, ele diz que muitos torcem as Escrituras para sua própria condenação. É exemplo do que já havia falado o emissário Shaul, o apóstolo Paulo, não é mesmo? Então você não tem ideia da riqueza que representa quando nós sabemos extrair de dentro de um comportamento, às vezes, de aparente fraqueza, quando nós aprendemos a extrair de dentro deste comportamento a nossa fortaleza. Veja lá em Vrite também 11:34, traduzido aí para os Hebreus. Versículo 34, na parte B, se não me engano aqui, diz o quê? Da fraqueza tiraram forças, é isso mesmo? Vamos ver. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então a nossa fortaleza está em Yahushua, nosso Salvador amado. A nossa fraqueza, quando nós aprendemos que pode ser útil para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual, aí, meu amigo, você se torna realmente invencível. Humildemente, para a exaltação da majestade, acho que eu tenho mais facilidade de aprender e praticar esta realidade, esta verdade eterna e espiritual, porque eu sou realmente um cidadão reciclado, tenho consciência disso. Quando Yahushua disse lá no capítulo 15 de Yahu-Hanan, sem mim nada podeis fazer, para mim não é apenas o texto com a sua riqueza, a sua promessa, a sua palavra inconfundível e eterna. Para mim é uma realidade mesmo, eu sei que sem ele eu não posso, coisíssima alguma mesmo, não é só de gogó não, entendeu? Se alguém está dizendo que não pode fazer coisa alguma sem ele, mas no fundo ainda reserva-se o direito, entre aspas, de se julgar ainda fortalecido por si mesmo, é um engano. Nunca vai alcançar as profundezas espirituais eternas. Já li tantos livros, né? Esses 54 anos de experiência, disciplina, merecidos castigos, caminhando aí para os 80 de vida, e tentava exaltar o lado do pensamento positivo, né? As pessoas acham, essas pessoas que infelizmente caem nessa armadilha de pensamento positivo, eles estão tentando buscar em si mesmos os recursos para a sua vitória. Pensamento positivo desassociado da fonte verdadeira, que é o nosso Salvador amado, é obra do inferno. Você pode jogar na lata de lixo, isso não vale coisíssima alguma. Isso é uma tapeação humana, um embuste do inferno. Agora, quando você é fortalecido verdadeiramente, aí você pode dizer que o que você pensa vai se tornar em pensamento positivo e vai ser traduzido por fé. É a certeza de coisas que se esperam, prova de fatos que se não veem. Não é isso mesmo? Está escrito lá em Vrite, capítulo 11. A fé é certeza. Alguém diz, não sabe se tem salvação, não sabe se está salvo, então você ainda não tem fé. Ou melhor, a fé. Porque fé, de um modo comum e tradicional, essa tende a desaparecer nos últimos dias. O próprio Salvador diz em Lucas capítulo 18, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. Essa fé tradicional, religiosa, beata, ela tende a desaparecer. As pessoas não vão aguentar. Não vão aguentar os embates desses últimos dias. Lucas 18:8, digo-vos depressa que fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, é óbvio que vai encontrar os verdadeiros, aqueles que não dobraram seus joelhos diante de Baal, os escolhidos, os remidos. Apocalipse 7:9, uma multidão, olha aqui, que ninguém podia contar. Esse é um dos textos escriturais que exalta esse número, esse registro numérico especial dos salvos. Capítulo 7, versículo 9, diz o quê? Vamos ver. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, o qual ninguém podia contar. Quem podia contar? De todos os povos, tribos,
línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Além desses textos, há o que nós interpretamos como os remidos, não, os verdadeiros filhos do Altíssimo, que serão levados na sua volta gloriosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Lá em Meniahu, capítulo 5, nas bem-aventuranças, você encontra o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é o real significado desse texto, irmão? Aquele que reconhece a sua dependência. Não significa o indivíduo esmoléu, plebeu, mas ali está se referindo àquele que reconhece a sua dependência. Enquanto você tiver uma pequena reserva de si mesmo, não será totalmente vitorioso. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, o que diz a palavra. Mas se morrer, produz muitos frutos. Volto a dizer, esses anos de experiência me permitiram ter mais facilidade em aprender que eu sou nada sem ele mesmo, mas não só de gogó. Entendeu? Não só de garganta. Tenho certeza que sem ele eu posso. Agora com ele eu posso todas as coisas. É isso que a palavra, o texto escritural quis dizer, o que o apóstolo emissário Shaul aprendeu e que transmite através do seu espírito, né? Através do espírito, né? Porque aí houve uma colocação que precisamos rever. O texto escritural, que foi dito através do emissário Shaul e que pelo espírito, na verdade, não chega aos nossos dias. Deu para entender? A gente precisa ter muito cuidado até no que fala, que dirá, no que pensar e dizer, né? E fazer.